Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será o rebelde e as consequências do seu pecado. Aquele que peca contra Deus comete um erro muito grave. Você concorda comigo? Será que existe pecadinho e pecadão? Ou tudo quanto é pecado é maligno, é mau, é ruim aos olhos de Deus? Bem, para Deus, pecado é uma coisa só, independente, ao meu ver, ao seu ver, de ser um pecadinho ou de ser um pecadão. Aos olhos de Deus é pecado. E este erro inevitavelmente trará consequências, seja em curto prazo ou a longo prazo. As consequências virão, as consequências se farão presente em nossas vidas. O pecado, além de macular aquele que pratica, ele alcança indiretamente os que estão à sua volta. Você sabia disso? Que o pecado que você comete alcança indiretamente os que estão à sua volta? Por esta razão, nenhum pecado deixará de receber a retribuição da justiça divina. Deus não gosta de pecado. Deus não aceita pecado. Deus reprova, abomina o pecado. Por esta razão, a retribuição divina, através da justiça, se fará na vida daquele que pecar diante dos olhos de Deus. Tomaremos um exemplo que as próprias Escrituras nos concede. Nós temos, melhor dizendo, o exemplo do rei Davi. A Bíblia nos traz a vida do rei Davi como exemplo do cair e do levantar do homem e da mulher que peca contra Deus. Quem foi este homem? Quem foi Davi? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, 12 e 13. Nós encontraremos informações sobre Davi. E diz assim a palavra do Senhor: Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Nesta leitura, encontramos Deus, através de seu profeta, separando Davi para ser, antes de um rei, preste atenção, um servo. Oh, coisa maravilhosa é ser chamado por Deus. Você foi chamado pelo Senhor? Você crê que o Senhor te chamou? Você acredita que Deus te escolheu para servi-lo, para adorá-lo, para glorificar o nome dele? Oh, maravilha! Eu creio. Eu creio que o Senhor me chamou. E eu creio que também você ouviu a voz de Deus te chamando. Eu creio que você ouviu a voz de Deus tocando do seu coração, te chamando para servi-lo, para andar na presença dele, aleluia. Então, antes de ser chamado para ser um rei, Deus o chamou para ser um servo. Ele estava ali naquele momento, sendo ungido com óleo para ser um dia o rei de Israel. Mas antes de ser rei de Israel, ele precisava aprender a ser servo de Deus. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor.
Ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Oh, que coisa maravilhosa, gloriosa. Olha aí, o mancebo, o jovem Davi, ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. A palavra de Deus faz questão em mencionar isto. Ele apacentava as ovelhas de seu pai, era o menor, o caçula da sua casa. De todos os filhos de Jessé, Deus olhou lá para o caçula. É esse aí, ó. É o pequenininho. Eu escolho ele, é o caçula. Vai ser ele, profeta. É esse aí que eu escolho para um dia ser o rei de Israel. Oh, glórias a Deus. Tirou lá do meio das ovelhas para ser ungido por Deus. E sendo ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Oh, glória! Você sentiu aí a presença de Deus, meu amado, minha querida? Você recebeu aí o Espírito do Senhor, meu amado e minha querida? O Espírito Santo do Senhor está ardendo aqui meu coração. O Espírito do Senhor está falando poderosamente ao meu coração. E eu creio que se você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, você também está sentindo a presença do Senhor. Porque Deus assim faz com aquele que chama. Aqueles que são chamados, escolhidos, Deus dá a porção do seu Santo Espírito sobre a vida do seu servo, da sua serva. Oh, glória! E você pode dizer isto, o Espírito do Senhor é sobre mim? Você pode dizer isso, eu sinto o mover de Deus em minha vida, eu sinto o mover de Deus, a graça de Deus na minha vida, oh glória. Que assim seja sobre a sua vida, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Vamos lá para o versículo 18 de 1 Samuel, capítulo 16, esse mesmo capítulo onde nós estamos, no versículo 18, vamos ver o que está escrito aí. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha só que interessante. As pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que conviviam com Davi, percebiam que ele era diferente. Esse camarada aqui é diferente. Tem alguma coisa aqui que não é como nós. Ele é diferente. Não era somente as suas qualidades, não eram as qualidades de Davi que despertava esse interesse das pessoas que estavam à sua volta, mas porque viam nele a presença de Deus. Esse camarada aqui, ó, tem a presença de Deus sobre ele. Eu, quando chego perto dele, eu sinto a graça de Deus na vida desse camarada. Por isso que no versículo 18, este moço disse: tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele tocava a harpa, Davi tocava a harpa. E é valente e vigoroso, e homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. Mas tem um diferencial: o Senhor é com ele, Deus é com ele, esse é abençoado por Deus, aleluia. Então, as pessoas que estavam à sua volta percebiam, oh glória. E é assim que nós precisamos ser, meus amados. Nós que somos chamados, escolhidos, separados por Deus, nós precisamos refletir aquilo que está dentro de nós. Se o Senhor está em minha vida, as pessoas que estão à minha volta precisam ver o Senhor. As pessoas que estão à minha volta precisam sentir a presença de Deus através da minha vida. As pessoas precisam notar a diferença, a distinção, a luz de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus precisa fluir em minha vida. E isto acontecia na vida do nosso querido e amado Davi. Temos diante de nós, queridos, um homem chamado por Deus.
para ser servo. Oh, glória! É assim que ele estava se apresentando diante de Deus, como um servo. Por isso que as pessoas que estavam à volta sentiam, viam e podiam dizer, testificar sobre este o Senhor tem derramado bênção. O Senhor é com ele, aleluia. Por quê? Porque está na posição de servo. Aquele que está na posição de servo, oh, aleluia, é abençoado por Deus, aleluia. Queridos, veja uma coisa, Deus não derrama a sua bênção, a sua presença, a sua graça na vida do rebelde. Deus não aceita a rebeldia diante dele. Davi andava segundo a vontade de Deus, por isso que o Senhor era com ele. Por isso que Deus estava junto com ele, colado com ele. E as pessoas que chegavam próximas, pessoas que chegavam perto, sentiam a graça de Deus também, aleluia, porque o Senhor era com ele. Mas o rebelde não sente a presença de Deus. O rebelde não sente a graça do Senhor. O rebelde não é usado por Deus. O rebelde não recebe bênçãos do Senhor, porque Deus reprova, Deus não aceita diante dos seus olhos a rebeldia. E Saul, que ainda estava no trono reinando, era rebelde à voz de Deus. Misericórdia. Saul foi levantado rei e ele não aprendeu a ser servo. Ele não aprendeu a servir a Deus. O seu coração não era inclinado a servir ao Senhor. E quando o coração não é inclinado a servir a Deus, ele acaba se tornando rebelde diante da presença de Deus. Ele até começou fazendo coisas boas, depois desandou. Misericórdia, depois desandou. Não adianta. Deus tentou com Saul, mas não adiantou. Deus deu chance a ele, mas o coração daquele homem era inclinado para o mal. Rebelde foi diante dos olhos do Senhor. E vamos ver o que Deus falou para Saul, né? Vamos ver o que Deus falou para ele, né? Pela boca do profeta Samuel. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a porfia é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meu Deus, meu Deus. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Deus falava e ele não obedecia. Deus dizia, faça isso. Ele não fazia, ele fazia outra coisa. Ele não andava segundo a vontade de Deus. E isto é rebelião. Quando Deus diz uma coisa e você faz outra, você está fazendo rebelião contra Deus. Você está se levantando contra Deus. Deus te levanta para você fazer uma coisa e você faz outra, você é rebelde. Deus está falando uma coisa e a pessoa está fazendo outra totalmente diferente. Então ela, além de ser rebelde, ela está resistindo à voz de Deus, resistindo à palavra de Deus. Deus está falando e ele está resistindo. E aí o Senhor diz, olha, já que você está rejeitando a minha palavra, a minha direção, já que você não quer fazer o que eu mando, o que eu oriento, rejeito a ti também, não quero mais você. Não quero mais você. A partir de hoje você não será mais rei de Israel. Não te considero mais rei de Israel. Quando um homem e uma mulher é rejeitado por Deus, meu Deus. Se o homem foi rejeitado por Deus, se a mulher foi rejeitada por Deus, misericórdia. Acabou. Acabou. A vida tanto do homem como da mulher se torna uma desolação. E Deus faz com aquele que é rebelde, com aquele que porfia contra Deus, luta contra a vontade de Deus, conhece o certo e faz o errado.
Se alguém se levantar contra Deus, é porque se esqueceu que Ele é soberano sobre todas as coisas. Coisas pequenas e grandiosas, o Senhor é soberano sobre todas. Meu Senhor, louvado seja o teu nome. Como é que eu vou me rebelar contra aquele que é soberano sobre todas as coisas? Eu não posso rejeitar, eu não posso me rebelar, eu não posso porfiar contra Deus. E é o que mais o homem tem feito. É o que mais as pessoas têm feito. Rejeitar a Deus. As pessoas têm rejeitado a Deus, têm se levantado contra Deus, têm porfiado contra Deus. Pergunto você, meu amado, minha querida que está me ouvindo neste momento, o que leva uma pessoa a pensar que está acima dos propósitos eternos de Deus? Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Achar que aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, está acima dos propósitos eternos de Deus, que leva um ser tão insignificante achar que suas razões são mais importantes do que as intenções de Deus. Não, o que eu acho, o que eu penso é mais importante do que aquilo que está escrito. As minhas razões têm mais peso. O que eu acho tem mais peso do que as intenções de Deus. Eu, sendo um ser tão insignificante diante da grandeza e do poder de Deus, e é assim que as pessoas têm se portado diante do Senhor. E estamos vendo isso em todos os lados, em todos os segmentos. A queda de um homem e de uma mulher se dá quando ambos se acham independentes de Deus, senhores de si mesmo. Você se acha independente de Deus? Você se acha senhor de si mesmo, meu amado, minha querida, meu ouvinte? Não, eu não preciso dos conselhos de Deus. Eu vou seguir os meus pensamentos, os meus desejos. O que eu acho que é certo, farei. Não quero ser guiado por Deus. Eu não quero ser orientado por Deus. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ser senhor de si mesmo. Se você é uma pessoa assim, a queda vai ser grande, hein? Vai se machucar, vai ser feio, hein? Vai doer muito, hein? Cuidado, hein? A queda de um homem e de uma mulher se dá quando ambos se acham independentes de Deus e senhores de si mesmo. Cuidado, hein? Sabe o que acontece, meus queridos? A sensação, preste atenção no que eu vou te dizer. A sensação de liberdade é maravilhosa e extasiante para quem um dia foi escravo. A liberdade nos proporciona a possibilidade de ter tudo o que desejamos. O Senhor me libertou. Antes eu era escravo. Eu era açoitado por Satanás. Todo dia eu levava um açoite, uma chibatada do diabo. Todo dia o diabo pintava e bordava comigo. Como eu sofria, mas a graça do Senhor. Eu alcancei a graça do Senhor. A graça do Senhor está sobre mim. Oh, que coisa gloriosa. Hoje eu estou livre. Hoje eu estou livre. Livre. Como eu me sinto livre. Mas, queridos, peraí. O apóstolo Paulo, contudo, nos ensina. Isso mesmo, contudo, nos ensina. Abra aí agora 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo nos ensina sobre esta liberdade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: tudo me é permitido. Paulo está falando aí, olha, você é livre. Oh, meu amado, tu é livre, hein? Jesus te libertou, hein?
Teu coração está limpinho, está purificado, hein? Você não é mais escravo de Satanás, não. Paulo está dizendo, ó, tudo me é lícito. Agora ele diz, mas nem tudo me convém. Opa, pera aí, nem tudo me convém? Nem tudo me convém. Aí ele diz, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Quer dizer que esta minha liberdade, ela não é assim como eu penso. Queridos, a liberdade que alcançamos em Deus precisa estar debaixo de vigilância em todo o momento. Você se sente livre? Amém. Você sente desejo de fazer muitas coisas? Amém. Mas Paulo está dizendo, mas nem tudo me convém. Cuidado com essa sua liberdade. O que eu posso fazer através da liberdade que eu alcancei em Deus através de Cristo? Eu preciso então vigiar. Eu não posso fazer qualquer coisa. Esta sensação de liberdade é tão extasiante que achamos que podemos tudo o que desejamos. Mas Paulo adverte, nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Ora, quando não entendo que a minha liberdade possui limites, sou então enganado pelo meu próprio eu. E este meu eu me leva a ser dominado pelas minhas vontades. Eis aí a questão, meu amado. Querido, preste atenção. Você possui desejos. O corpo que habitamos deseja o quê? Deseja as coisas divinas, as coisas do céu? Almeja as mansões celestiais? Não. O seu corpo não conhece o céu? O seu corpo não conhece Deus? O seu corpo não conhece Jesus? O seu espírito humano, ele pertence a este mundo, pertence a esta vida, o seu corpo pertence a essa vida. Você nasceu um dia para este mundo. Então, em você existem inclinações, desejos que são voltados para este mundo, para as coisas deste mundo. Se hoje você foi perdoado por Cristo, glória a Deus, o Senhor perdoou os meus pecados. Ele disse que dos meus pecados não se lembrará mais, ou seja, ele apagou aquela vida suja, imunda que eu tinha diante da presença dele. Hoje eu sou liberto por Deus, aleluia. Mas isso não significa que eu sou livre para pecar. Eu sou livre, sim, para fazer tudo aquilo que é bom aos olhos de Deus. Mas se eu pecar contra Deus, se eu fizer coisas que desagradam a Deus, o Senhor irá se entristecer. Abra sua Bíblia agora em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. É isso que está escrito no versículo 2. Agora, Davi era um rei consolidado em Israel. Ele era rei sobre Israel, um homem de guerras, de grandes conquistas e amado pelo povo. Gozava desta liberdade que acabamos de falar, promovida por Deus em sua vida. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas um belo dia se achou no direito de possuir a mulher de um homem. E não somente isto, conspirou e mandou matar o esposo desta mulher desejada. Agora eu pergunto, meu querido, como alguém escolhido e ungido por Deus pôde fazer tamanha loucura? Cuidado, você aí abençoada por Deus, você aí que é usada pelo Senhor, você aí que é usado por Deus, você aí que é tocado pelo Senhor, cuidado. Um belo dia se achou no direito de possuir a mulher de outro homem. Essa mulher é muito bonita, eu quero ela para mim.
quero essa mulher para mim. Então, ele como rei, vou pegar essa mulher para mim. E não somente isto, ele conspirou e mandou matar o esposo desta mulher. Meu Deus, meu Pai, um homem que se entregou ao seu próprio eu, ao invés de ouvir a voz de Deus, andar segundo a palavra de Deus, andar segundo os mandamentos de Deus, o seu eu falou mais forte. Eu quero essa mulher. Eu gostei dessa mulher. Eu quero essa mulher para mim. Ele ficou cego. Ele abandonou os princípios de Deus. Ele ficou cego. Eu quero esta mulher para mim. Davi estava cego. E ele estava tão cego pelo seu eu que não enxergou o seu pecado, e o seu pecado não trouxe peso à sua consciência. Ele não foi aquele homem que, poxa, fiz uma coisa errada, mas a santidade e a pureza de Deus clamou por justiça. Oh, aleluia! A santidade e a pureza de Deus clamou por justiça. E a justiça se fez presente na vida de Davi, trazendo juízo, meus irmãos, meus amados, você que me ouve, através do profeta Natã. Ele não estava enxergando, ele não estava vendo o seu pecado, não estava contemplando a sua loucura. Então Deus levantou o profeta Natã. Por quê? Porque Deus é puro. Quem chamou ele foi Deus. Quem mandou o profeta Samuel ungí-lo foi Deus. Foi Deus que disse: é este aqui, que eu escolho para ser o futuro rei de Israel. É esse aqui que eu separo. Então a santidade, a pureza de Deus clamou por justiça. E a justiça se fez presente na vida de Davi. E a justiça, quando vem, ela traz juízo. A justiça de Deus traz juízo. Cuidado, hein? Cuidado com o juízo de Deus sobre a sua vida. Olha o que a palavra do Senhor fala. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 7 a 9. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezardes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Quando tomou aquela mulher, se deitou com ela, engravidou ela, quando ele pegou o marido daquela mulher e matou ele, o que ele fez? Desprezou a palavra do Senhor. Desprezou a palavra de Deus. Por que ele falou estas palavras a Davi? Desprezardes a palavra de Deus. Porque Davi conhecia, ele sabia que não podia fazer aquilo. Davi sabia que não poderia se deitar com a mulher de outro. Davi sabia que não podia matar daquela forma vil, maligna. Davi sabia. Por isso que o profeta falou: desprezardes a palavra de Deus. Quantos hoje andam fazendo a mesma coisa? Quando a palavra de Deus diz uma coisa, eu faço outra. Eu estou desprezando a palavra de Deus. Eu estou desprezando Deus. Eu estou porfiando contra Deus. Eu estou em rebelião contra Deus. É isso que acontece quando eu não obedeço aquilo que o Senhor Jesus manda, que os apóstolos ensinaram. É isso que eu faço. Eu estou desprezando ao Senhor. E chegou o momento da justiça ser aplicada na vida de Davi. Era Deus trazendo juízo sobre a vida de Davi. Queridos, todo o pecado que o homem fizer diante de Deus e dos homens não ficará oculto, muito menos impune.
Oh, Jesus maravilhoso, oh, Jesus glorioso. Deus não esconde o pecado de ninguém, meus amados. Sabe por que Deus não esconde? Sabe por que Deus não ocultou na Bíblia os pecados de Davi? Sabe por que Deus não ocultou os pecados de Salomão, de Pedro quando negou Jesus e tantos outros que pecaram? Sabe por que Deus não oculta? Porque o pecado é maldito, é sujo, é imundo. A rebeldia é imunda, indigna diante dos olhos do Senhor. Deus não esconde o pecado de ninguém. Mas o que mais fazemos é esconder o pecado, é a sujeira que praticamos. Os erros que cometemos é o que mais fazemos, é esconder. Queremos esconder o pecado. Mas o pecado Deus não esconde, não. Deus não esconde o pecado de ninguém, não. Porque maldito é. Quando eu escondo o pecado, quando eu embelezo o pecado, eu estou fazendo aquilo que pertence e aquilo que é do diabo. O diabo é que faz isso. O diabo esconde o pecado. Os demônios escondem e embelezam o pecado para camuflá-lo diante dos olhos das pessoas. Não, esse pecado aqui não tem nada a ver. Para! Deixa de ser tolo. Se você está embelezando o pecado, se você está ocultando o pecado, você está dando lugar a Satanás na tua vida, está dando lugar aos demônios na tua vida, porque é isso que o diabo faz. Saiba de uma coisa, tenha esse entendimento que o pecado é maldito diante dos olhos de Deus, e Deus jamais esconde o pecado. Ele manda confessai os vossos pecados. É isso que ele está falando. Confessa os teus pecados. Então Deus chama o profeta Natã e lança em rosto a loucura que aquele rei chamado Davi estava praticando diante de Deus. Foi isso que Deus fez. Deus lançou em rosto a malignidade dos atos que ele cometeu. Como eu já disse anteriormente, inevitavelmente, as consequências virão, seja em curto ou a longo prazo, as consequências dos pecados cometidos. Você não vai escapar das consequências do pecado. E foi o que Deus reservou para Davi, o rei. Vejamos o castigo recebido por Davi. Abra aí 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11 e 12. Olha as consequências do seu pecado. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Olha o juízo de Deus vindo sobre a vida de Davi. Olha as consequências de curto e longo prazo na vida do rei Davi. Olha como o pecado é maligno. Olha como o pecado é terrível. Olha como o pecado traz consequências. Ele ouviu essa palavra da boca do profeta Natã. Ele ouviu. Davi se encontrava caído. Oh Deus, que castigo. Quer dizer que isso tudo vai acontecer comigo? Vai acontecer com você. Ele estava prostrado. Era o julgamento de Deus sobre a sua vida. O seu futuro estava debaixo de juízo de Deus. E o Espírito do Senhor lhe foi retirado. Ele se sentia agora só. Quem está em pecado, o Espírito do Senhor não é com ele. Quem está em desobediência à palavra de Deus, o Espírito do Senhor não é com ele. Mas aquele que diz que está cheio do Espírito Santo de Deus, aquele que diz que está sendo guiado por Deus, aquele que diz que está na direção de Deus, mas é desobediente à palavra de Deus, quem é que está certo? É a palavra ou é essa pessoa que está falando? Porque o Espírito Santo do Senhor anda de acordo com aquilo que está escrito. O Espírito Santo do Senhor anda de conformidade com as Sagradas Escrituras.
Se eu não sou obediente à palavra de Deus, se eu não ando segundo a palavra de Deus, me desculpe, o Espírito Santo não está em ti, não. Existe um outro Espírito trabalhando na tua vida, mas não é o de Deus. Não é o de Deus. Porque o nosso Deus, o Senhor da glória, não é Deus de confusão. E aquele que não anda segundo a sua palavra está em rebeldia. Está em rebelião contra Deus. Então o Espírito do Senhor não é contigo. Foi por isso que o Espírito do Senhor se apartou de Davi. Ele se sentiu vazio, se sentiu só, abandonado. Porque Deus não habita onde há pecado, meu amado. Deus não habita onde há rebeldia. Deus não está onde os pecados são ocultos. Deus não está onde as coisas são feitas de forma malignas, sorrateiras. Deus não abençoa, Deus não está junto com esse tipo de coisa. Mas, despertado pelo profeta Natã, do seu sono este promovido pelo seu eu, pela sua vaidade, pelo seu ego, agora acorda. Acordando, pôde ver o seu pecado e suas consequências. Deus, pequei contra ti. Senhor, estou sentindo um vazio tão grande aqui em mim. Senhor, estou sentindo aqui uma coisa tão terrível em mim. Senhor, que loucura eu cometi, Senhor, diante dos teus olhos. Senhor, que coisa horrenda, maligna eu fiz com a minha vida, ó Deus. Ele acordou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele encarou o seu pecado, ele encarou o juízo de Deus. Senhor, sou digno do seu juízo, da sua justiça, porque pequei contra ti, ó Deus. Dei lugar ao meu eu, dei lugar à minha vaidade, dei lugar ao meu ego, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Então Davi se vira para o profeta Natã e diz: pequei contra o Senhor. Ô Natã, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, meu Deus. Está lá em 2 Samuel 12, versículo 13. Salomão, o seu filho, escreveu em seu livro, talvez consciente sobre as atitudes de seu pai, o rei Davi, em Provérbios 28, 13, Salomão disse assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Salomão ouviu que o seu pai um dia se arrependeu. Salomão ouviu que um dia seu pai reconheceu o seu pecado perante Deus. Salomão ouviu um dia que seu pai pediu perdão, confessou a sua transgressão, confessou diante de Deus e desejou muitíssimo nunca ter praticado tal ação. Deus olhou para o coração de Davi e encontrou o arrependimento verdadeiro. Não foram somente palavras jogadas ao vento, foram palavras sinceras de um homem arrependido. E no mesmo instante Deus, através do profeta Natã, diz: não morrerás, Davi. O Senhor perdoou o teu pecado. Oh, glória! O Senhor está falando aqui no meu coração, Davi. Eu, como profeta de Deus, estou ouvindo a voz de Deus aqui. E Deus está falando comigo aqui: não morrerás, Davi. O Senhor perdoou o teu pecado. O Senhor olhou para o teu coração e contemplou o arrependimento. O Senhor olhou para o teu coração e viu sinceridade. O Senhor olhou para o teu coração e viu que realmente você está arrependido de suas ações. Não morrerás. O pecado era maligno que ele tinha cometido. Horrendo para com Deus. Digno era de morte. Ele era digno de morte. Por isso que o Senhor disse: não morrerás. O Senhor poderia tomar a vida de Davi pelo pecado que ele cometeu diante dos olhos de Deus. Mas o Senhor
O Senhor o poupou. Não morrerás. O Senhor perdoou o teu pecado. O que eu aprendo? Quando eu pecar, eu preciso reconhecer o meu erro. Eu preciso enxergar o meu erro. Eu preciso ver o meu erro. Eu pequei, eu preciso ver a minha malignidade. E contemplando a minha malignidade, o meu erro, o meu pecado, eu preciso me arrepender de tê-lo cometido perante Deus. Por isso que na sua oração você tem que pedir: Senhor, mostra os meus pecados, me revela as minhas transgressões, traga à minha consciência a minha rebeldia, Senhor Deus. Essa tem que ser a minha oração. Não é simplesmente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Não, o que adianta você chegar diante de Deus e simplesmente dizer: Senhor, perdoa os meus pecados? Se você não sabe nem que pecados é esse que você cometeu, peça a Deus: Senhor, mostra os meus erros, faça-me vê-los e sentir a malignidade de cada um deles, para que eu me arrependa, Senhor, diante dos seus olhos. E você se arrependendo, confessando, alcançarás misericórdia e perdão diante de Deus. Agora, meus amados, todo pecado que você comete tem consequências. Essas consequências que está aqui em 2 Samuel 12, versículo 11 e 13, Deus não retirou. Elas continuaram. Davi, eu perdoo o teu pecado, mas as consequências você vai ter que pagar. Presta atenção, meus amados. Presta atenção. Cuidado com o que você faz. Cuidado com os pecados que você comete perante os olhos do Senhor. Vamos ver aí as consequências. Foi a morte do filho. O Senhor feriu a criança que a mulher de Uzia dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E ao 7º dia morreu a criança. Agora, Absalão se revoltou contra seu pai. Davi enfrentou em tal situação grande angústia, visto que era perseguido por seu próprio filho. Olha só, o próprio filho perseguindo o pai. O próprio filho trazendo mal ao pai. Quem era o filho? O seu sangue, seu próximo. Perseguia o pai, querendo tirar o pai do trono, querendo tomar o trono do pai, querendo ficar no lugar do pai. O pai nem tinha morrido ainda. Não, eu vou ser rei no lugar do meu pai, eu vou botar meu pai para correr daqui, eu vou escorraçar o meu pai daqui, porque eu quero ser rei em seu lugar. Olha aí as consequências do pecado de Davi. Mais à frente, Absalão, sabe o que ele fez? Deitou-se com as concubinas de seu pai. Davi tinha várias mulheres, ele tinha esse direito como rei, cumprindo-se a palavra do profeta Natã. Olha aí, darei as tuas mulheres ao teu próximo. Ou seja, Absalão pegou as mulheres de seu pai e deitou com elas, cumprindo-se a palavra profética. Está lá em 2 Samuel 16, do versículo 20 ao 23. Também a violência não se apartou da casa de Davi. Absalão matou seu próprio irmão Amon. Isto fez com que Joabe matasse Absalão. Olha quanta coisa ruim por causa do pecado, porque desejou uma mulher que não era sua, porque matou um homem. Como podemos notar, meus amados, Deus castigou a Davi dolorosamente. Através de quem? De seu próximo, de seu filho. Amados, nunca esqueça, todo pecado traz consequências. Por isso, meus irmãos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Estás sendo tentado? Clame a Deus. Estás sendo tentado a pecar? Clame a Deus. Peça livramento, peça ajuda de Deus. Mas não entre em pecado, não entre por essa seara, porque o pecado traz consequências. Traz a justiça e o juízo de Deus sobre nós. Então nós precisamos vigiar. Amém? Deixe essa palavra de Deus para o seu coração, que Deus possa continuar falando poderosamente em sua vida. Oremos ao nosso Deus. Pai celeste, Deus bendito, santo e maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra.
Obrigado, Senhor Deus, pela sua orientação. Senhor, fala ao coração dos teus servos, fala ao coração dos ouvintes, fala ao coração, Senhor Deus, daqueles que forem alcançados por esta palavra. Que todos, Senhor Deus, possam ser movidos pelo teu Santo Espírito, a andar na tua presença, a buscar a tua vontade e fazer o teu querer, ó Deus. Senhor dos céus, repreenda todo o mal, repreenda o agir do mal em nossas vidas. Senhor, fortifica-nos, fortalece-nos em ti, Senhor, para que venhamos a ser vitoriosos em ti, ó Deus. Ó meu Pai Celeste, assim eu clamo, entregando todos em tuas mãos e abençoando a todos no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.